Ela era estéril. Por anos, o ventre vazio foi a vergonha que a seguia pelas ruas de Jerusalém. Mas Ana guardava um segredo que nem o templo conhecia. Um segredo que mudaria o destino da humanidade antes mesmo de Jesus nascer. Porque o que ela fez em silêncio preparou o caminho para o Messias. E ninguém te contou isso na igreja. Por quê? Porque a história de Ana revela algo sobre Deus que muitos preferem esconder. Ana não era uma mulher comum. Ela era da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Sangue real corria nas veias dela. Mas isso não importava quando o ventre não gerava vida. Na cultura judaica, ser estéril era quase uma maldição. As pessoas sussurravam: será que Deus a está castigando? Será que ela esconde algum pecado? Joaquim, o marido, sofria com ela. Mas diferente de tantos homens daquela época, ele não a abandonou. Se essa história está tocando você, deixa o like agora. Me ajuda muito. Um dia, Joaquim foi oferecer sacrifício no templo. O sacerdote recusou. Disse que um homem sem filhos não podia se aproximar do altar. A humilhação foi pública. Joaquim saiu do templo destruído e foi para o deserto. Ana ficou sozinha. E foi nesse vazio, nessa dor, que ela fez algo radical. Ela foi até o templo e fez um voto que mudaria tudo. Mas você sabe qual foi? Ana prometeu a Deus: se me deres um filho, eu o devolverei para ti todos os dias da vida dele. Não era um voto comum. Ela não estava barganhando. Estava entregando antes de receber. Estava confiando no impossível. E Deus ouviu. Não porque ela mereceu, mas porque o plano dele dependia de uma mulher que soubesse o que era esperar. Que soubesse o que era confiar quando tudo grita o contrário. Ana era essa mulher. Joaquim voltou do deserto. Um anjo tinha aparecido para ele também. E quando se encontraram, algo aconteceu. Não foi só um reencontro. Foi a concepção de Maria. A tradição diz que Ana concebeu sem relação física, numa graça divina especial. Alguns chamam de concepção imaculada de Maria. Comente aqui embaixo, você sabia disso? Porque isso muda tudo. Significa que Maria foi preparada desde o ventre para ser a mãe de Jesus. Ana gerou Maria. E quando Maria nasceu, Ana não esqueceu o voto. Ela criou a menina sabendo que ela pertencia a Deus. Ensinou Maria a orar, a confiar, a obedecer mesmo quando não entendia. Tudo do que Maria precisaria para dizer sim ao anjo Gabriel, ela aprendeu com Ana. Então, quando o anjo apareceu e disse que Maria geraria o Filho de Deus, ela não duvidou, porque Ana tinha plantado fé no coração dela. Fé que confia antes de ver. Mas tem algo que a igreja não fala. Ana morreu antes de Jesus nascer. Ela nunca segurou o neto nos braços. Nunca viu os milagres. Nunca ouviu os sermões. Ela plantou, mas não colheu. Investiu, mas não viu o retorno. E isso dói, não dói? Porque Ana deu tudo. O ventre estéril, que virou fértil. A filha que criou para Deus. A fé que sustentou quando ninguém acreditava. E morreu sem ver o fruto completo. Será que valeu a pena? A resposta é sim. Porque o segredo de Ana não era sobre ver. Era sobre semear. Ela entendeu algo que poucos entendem. Nem toda fé é recompensada nesta vida. Às vezes, você planta para a próxima geração colher. Às vezes, você morre antes do milagre se manifestar completamente. Mas isso não torna sua fé menos valiosa. Não torna seu sacrifício menos importante. Ana é prova disso. Ela morreu sem ver Jesus. Mas Jesus nasceu porque ela existiu. Hebreus capítulo 11.
fala dos heróis da fé que morreram sem receber o que foi prometido. Ana podia estar nessa lista. Ela creu, obedeceu, confiou. E Deus cumpriu, mas não no tempo dela. No tempo de Maria, no tempo de Jesus, no tempo da humanidade. E talvez esse seja o segredo que a igreja não ensina, que fé verdadeira não exige ver. Não exige receber em vida. Só exige confiar. Mesmo quando você morre antes da promessa se cumprir, eu imagino Ana no leito de morte. Será que ela duvidou? Será que pensou que tinha desperdiçado a vida esperando por algo que nunca veio? Ou será que ela morreu em paz, sabendo que tinha feito a parte dela? Eu acredito na segunda, porque Maria estava ali. E Maria carregava no ventre a promessa. Ana pode não ter visto Jesus, mas viu Maria grávida. E isso bastou, porque ela sabia. Sabia que Deus não falha, mesmo quando a gente não vê o final. O nome Ana significa graça. E faz todo sentido. Porque a vida dela foi sobre receber graça quando não merecia e dar graça quando não era obrigada. Ela recebeu Maria pela graça e deu Maria de volta pela mesma graça. Não existe cristianismo sem isso. Sem entender que tudo é graça. Que a gente não conquista nada, a gente recebe. E quando recebe, aprende a devolver. Como Ana fez, como Maria aprendeu a fazer, como Jesus ensinou. Se você se identifica com Ana, precisa ouvir isso. Talvez você esteja plantando algo que não vai ver florescer. Talvez esteja investindo numa promessa que vai se cumprir na próxima geração. E isso dói. Dói muito, porque a gente quer ver, quer colher. Quer ter certeza de que não foi em vão, mas fé não funciona assim. Fé é plantar mesmo sem garantia de colher. É confiar mesmo sem ver o resultado. Como Ana fez. Como você pode fazer também. Tem um detalhe que muda tudo. Ana não está na genealogia de Jesus em Mateus. Joaquim não está. Só José e Maria. Mas sem Ana, Maria não existiria. Sem a fé de Ana, a obediência de Maria não aconteceria. Isso prova que Deus usa o que ninguém vê para fazer o que todos vão ver. Usa a avó escondida para preparar a mãe famosa. Usa o sacrifício anônimo para gerar o milagre público. E isso deveria mudar como você vê sua própria vida. Seu próprio chamado. No tempo de Ana, mulheres estéreis eram descartadas. Não tinham valor. Não tinham voz. Não tinham futuro. Mas Deus escolheu justamente uma estéril para começar a história da salvação. Escolheu Sara. Escolheu Raquel. Escolheu Ana, mãe de Samuel. E escolheu Ana, avó de Jesus. Por quê? Porque quando Deus usa o impossível, ninguém pode roubar a glória dele. Ninguém pode dizer que foi mérito humano. Foi graça. Sempre foi. Sempre será. Eu imagino Maria contando para Jesus sobre a avó. Sobre a mulher que orou por anos até ela nascer. Sobre o voto que Ana fez. Sobre a fé que Ana tinha. E Jesus ouvindo, entendendo que ele estava ali porque alguém antes dele acreditou. Porque alguém plantou. Porque alguém confiou quando não fazia sentido. E isso é lindo, porque significa que sua fé hoje pode ser a razão de alguém encontrar Deus amanhã. Mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba. A história de Ana me ensina que Deus não desperdiça nada. Nem a espera, nem a dor, nem o sacrifício. Tudo faz parte de um plano maior. Ana esperou anos para ter Maria. Maria esperou para entender o chamado dela. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. Espera não é perda de tempo. É preparação.
é formação. É Deus tecendo algo que a gente só vai entender lá na frente. E enquanto você espera, lembra de Ana, que esperou, que confiou e que venceu. Então talvez seja a hora de você parar de cobrar de Deus velocidade e começar a confiar no tempo dele. Ana não apressou, não forçou, não desistiu. Só esperou com fé ativa, orando, confiando, obedecendo. E quando a resposta veio, ela estava pronta. Você está pronto? Ou está tão desesperado pela resposta que esqueceu de se preparar para ela? Porque não adianta a Deus dar se você não está pronto para receber. Ana estava. Por isso recebeu. Tem uma última coisa que preciso te dizer. Ana nunca ficou famosa. Não tem livro sobre ela na Bíblia. Não tem sermão famoso. Não tem filme. Mas sem ela, não tem Maria. Sem Maria, não tem Jesus. Sem Jesus, não tem salvação. Então, Ana, a mulher anônima, é fundamental. E isso prova que você não precisa ser famoso para ser importante no reino de Deus. Você só precisa ser fiel. Só precisa confiar. Só precisa obedecer. E Deus faz o resto. Ana, a avó de Jesus, a mulher estéril que gerou a mãe do Salvador, a mulher esquecida que preparou o caminho, a mulher que morreu antes de ver o milagre completo, mas que morreu sabendo que tinha feito a parte dela. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você através dessa história. Ele está te lembrando que sua fé não é em vão, que seu sacrifício não é invisível, que sua espera não é perda de tempo. Ana provou isso. E você pode provar também. Essa história me quebra toda vez. Se inscreve no canal agora, deixa o like e me conta nos comentários. Você conhecia a história de Ana? E como você lida com esperar por algo que parece impossível? Mesmo se discordar de algo que eu falei, comenta. Quero ouvir você. Sua história importa. E Deus ainda está escrevendo milagres em vidas que ousam confiar. A sua pode ser a próxima. Até o próximo vídeo. E lembra, fé não é ver. É crer mesmo assim.